poder estar aqui na casa do Senhor mais uma vez. E antes de eu fazer a menção da palavra do Senhor, gostaria que a igreja ficasse de pé. Nós levantássemos um clamor para que o Senhor viesse guardar nossa mente, para que o Senhor não deixasse nenhuma distração tomar essa boa semente que é a palavra de Deus em nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Deus, na sua casa de oração, o lugar que o Senhor preparou para estarmos cultuando a Ti, Senhor. Não deixa que nenhum tipo de distração externa venha tirar nossa atenção, principalmente daqueles que vão assistir no canal do YouTube, Senhor. Que nenhum barulho externo, que nada venha atrapalhar, Pai, o nosso coração e a nossa mente de estar cativa a Tua palavra nesta noite. Deus, somos instrumentos do Senhor nesta terra para propagar o Teu Evangelho, para propagar a Tua palavra. Então não deixa que o inimigo ele ganhe território, que tem que ganhar território é a luz. Porque sabemos, Pai, que aonde a luz chega, meu Senhor, as trevas precisam bater em retirada. Então eu te peço pelo poder que há no nome de Jesus, Pai, nos blinda, nos guarda, nos dá a unção de ousadia no Teu Santo Espírito, para saquear o inferno e arrebanhar os céus. E todo aquele que estiver ouvindo este culto nesta noite possa ser impactado pelo Senhor, seja velho, seja jovem, seja criança, assim como o Senhor fez aquela coisa linda no início da nossa campanha, Senhor. Que coisa linda o Senhor fez, e eu regozijo mais e mais na sua presença, porque eu sei que foi o Senhor que trouxe aquelas crianças, aquele povo para estar aqui conosco. Então, Deus, desde já te agradeço, porque eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer neste bairro, aqui em Itapuã, mas principalmente em Nova Brasília de Itapuã, Pai, em nome de Jesus, amém. Gostaria que a igreja abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 13. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vamos começar a leitura a partir do versículo 24. Aleluia. Quem for achando vai dizendo glória a Deus. E quem ainda não encheu diz, espera aí, pastor, um pouquinho. Aleluia. A palavra do Senhor que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 13, versículo 24, diz o seguinte. A epígrafe do texto diz: a parábola do trigo e do joio. Versículo 24 diz: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus, aquele que já sabe que é trigo. Glória a Deus, glorifica, glorifica. Não importa a quantidade, importa a sua fé, não importa quantos vão dizer glória a Deus. O importante é você abrir a sua boca e dizer: Deus, eu sou trigo. Deus, glória te dou porque eu sou trigo. Deus, eu te louvo porque eu sou trigo. Porque assim como Maria, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela se deitou, ela se sentou aos pés do Senhor
Jesus para ouvir, aprender dele. Enquanto Marta estava soberbada de tantos afazeres, Maria escolheu a melhor porção que você está fazendo hoje. Você está sentado no templo, você está sentado aí na tela, em frente à televisão, ou até na tela do seu celular, no caminho para o trabalho, ou dentro de casa, ouvindo, assistindo essa ministração. Você escolheu a melhor porção, que é ouvir a palavra do Senhor, sem mistura, palavra sem mistura, sem muita coisa rebuscada, não, genuína, simples, natural. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é muito simples. A palavra do Senhor vai dizer que a palavra dele, ela é viva e ela é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então a gente entende que o que vai transformar o homem é a palavra de Deus, sem mistura. É a palavra de Deus. Se você estiver com seu coração aberto, não importa se você está dentro da igreja, não importa onde você está, você pode até estar na porta do bar bebendo. Se você abrir o seu coração, é o Espírito Santo que faz, porque a palavra do Senhor vai dizer que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas é o Espírito Santo de Deus, é através dele, é tudo por ele, por meio dele, é por causa dele que estamos aqui. Deus, ele ama. A palavra vai dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho. Ele deu por amor a mim e a todos que estão me ouvindo. O Senhor, ele não faz acepção de pessoas. O Senhor, ele age de misericórdia, sim, mas a palavra vai dizer: eu honro os que me honram e os que de madrugada me buscam. Então é hora de você buscar a face do Senhor, é hora de você buscar o Senhor, é hora de você buscar a Deus. Você dizer: Senhor, eu preciso de ti, porque aquele que precisa, a palavra vai dizer, aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, encontra, e aquele que pede, recebe. Então você precisa abrir sua boca para mudar a sua vida. Você precisa abrir a sua boca para mudar a sua situação. Você precisa dizer: eu preciso do Senhor. Jesus, eu preciso de ajuda. Deus, me ajuda a sair dessa situação de vício, dessa situação, porque Deus, ele ouve. Ele ouve. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra vai dizer, como eu li, fiz a menção da palavra. O Senhor Jesus diz essa parábola e ele diz: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. E nós não precisamos nem ser pessoas muito estudadas na área, louvado seja o nome do Senhor Jesus, da agricultura, né, do agro, negócios, para a gente saber que o semeador, ele nunca vai semear semente ruim no seu campo. Ele não vai perder tempo em plantar uma semente que não foi bem selecionada, porque dentro daquele pacotinho, que às vezes eu compro aqueles pacotinhos de semente para fazer plantação com os meus alunos, quando estamos na semana do dia da árvore, semana da primavera, e dentro daquele pacotinho pode até vir algumas sementes defeituosas, algumas sementes que provavelmente pode ser que não vá nascer depois de ser plantada. Mas o semeador, aqueles que conhecem bem as sementes e o seu terreno, ele vai plantar somente aquelas que provavelmente vai nascer. Por isso que a palavra, ela vai dizer que ele plantou boa semente no seu campo. E olhe que a parábola está falando do reino. A parábola está falando do Senhor. E a palavra vai dizer: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas dormindo os homens, louvado seja o nome do Senhor Jesus, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Observe o que é que a palavra vai dizer. Quem plantou, louvado seja o nome do Senhor Jesus, foi o dono daquele campo. Ele selecionou as sementes boas. Ele plantou da melhor maneira, porque ele sabia como é que aquela semente, aquela planta, ou aquele alimento, a gente não sabe se foi milho, se foi... Não, perdão, foi trigo. Porque a parábola vai falar do trigo. Mas ele plantou bem
a semente. Ele escolheu bem a semente. Ele selecionou a semente dele para plantar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a gente sabe, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós como cristãos estamos plantados hoje em Nova Brasília de Itapuã. E Deus sabe por que nos plantou aqui. Só que o inimigo, eu não estou falando que na nossa igreja tenha, mas eu estou falando como é que o inimigo trabalha dentro e fora das igrejas. Ele não trabalha apenas na igreja, ele trabalha fora da igreja, ele trabalha no coletivo, ele trabalha no banco, ele trabalha no nosso ambiente de trabalho, ele trabalha em todos os lugares onde ele acha espaço, onde tem bom terreno. Satanás não vai querer semear em terreno ruim, porque ele sabe que não vai dar. Ele vai trabalhar no terreno em que ele acha espaço para trabalhar, no ambiente onde ele se sente confortável para trabalhar. E não quer dizer que nós somos esse terreno, mas aqueles que nos cercam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra vai dizer: o inimigo lhe semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E veio na minha mente uma vez uma história que o bispo contou. Não sei se ele já contou aqui, mas ele conversando comigo, a gente já ouviu essa história várias vezes. E a história fala a respeito de um cavalo. Esse cavalo estava preso, amarrado em uma estaca. E veio um demônio de lá e tirou aquela corda que prendia o cavalo e soltou o cavalo. E deixou o cavalo solto. E o cavalo saiu pisoteando toda a lavoura, toda a plantação de um fazendeiro, destruindo tudo aquilo. E o fazendeiro, vendo aquela situação, foi dentro de casa, pegou a arma e matou o cavalo. O dono do cavalo, vendo aquela situação, foi, pegou sua arma e matou o dono daquela plantação, matou aquele homem. Os filhos daquele homem, vendo a situação, que o pai estava morto, pegou a arma e matou o dono do cavalo. Qual a hora da história, pastora? Toda aquela tragédia estava instaurada naquele ambiente. E todo mundo culpava o inimigo, o demônio. A culpa foi sua, a culpa foi sua, a culpa foi sua. E o demônio disse: a culpa não foi minha, eu apenas soltei o cavalo. As ações do cavalo após ele ter soltado a corda foi vontade apenas do cavalo. Só que a gente pode dizer: mas o cavalo é um ser irracional. Mas não é de cavalo sobre o que eu estou falando, e não é sobre lavoura que eu estou falando, e não é sobre fazendeiro que eu estou falando. É sobre pessoas com razão, com mente, com intelecto, que agem da mesma forma que o cavalo. Como assim? Inconsequentemente. Como assim, pastora? Seja mais troque miúdos. O inimigo vem, sopra algo. E daquele algo que ele soprou, ou permite que a gente veja algo, ou permite que a gente ouça algo, ou permite que a gente esteja em um ambiente ali, eu estou falando no geral. E naquele momento é o momento que ele tira a corda. O momento que está instaurado uma situação difícil. E se nós não tivermos a sabedoria do Espírito, que eu sei que nós temos, nós permitimos o inimigo semear a discórdia e o cavalo agir e toda aquela situação vir a acontecer. E a palavra vai dizer, e observe que a palavra vai dizer que ele semeou o joio e se retirou. Ele não permaneceu para ver o joio crescer, mas ele lançou. Ele lançou na terra. Se ele lançou na terra, ele sabia que a terra era o quê? Me ajude aí, igreja. Era fértil. Se ele lançou na terra, porque ele viu que a terra estava limpa. Ele viu que a terra tinha sido revolvida. Não é assim? Porque quando a terra é revolvida, ela respira. E quando ela respira, fica mais fácil dos nutrientes, a água cair. O sol chegar mais perto das sementes e germinar. E a palavra vai falar, verso 26: e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Observe, o joio foi plantado junto, mas ele só foi visivelmente notado
Quando a erva começou a... Observe o que a palavra vai dizer. Quando a erva cresceu e frutificou. Você está frutificando? Está entendendo o que Deus está falando? Você está frutificando. Se você não tivesse frutificando, o joio não ia aparecer. A Bíblia é bem clara. Eu estou falando, estou me arrepiando toda aqui. Quando a gente ouve tanto ditado popular que às vezes corrobora com aquilo que a gente está falando, que a palavra não, o ditado diz que prego que se destaca, toma martelada. E aí, parafraseando aquilo que a Bíblia vai falar, o joio só apareceu perto do trigo quando ele cresceu e frutificou. Porque quando ele estava na terra, ele estava escondido, o joio também. O joio não apareceu primeiro do que ele, não. O joio só apareceu quando ele cresceu e frutificou, bispo. Então, quando a gente está escondido, quando a gente está atrás das malhadas, o inimigo não quer frustrar os planos de Deus na nossa vida. Porque ele sabe que a gente ainda está no tempo da incubadora. A gente ainda está no tempo da incubação. A gente ainda está no tempo da semente morrer. Porque para crescer, a semente tem que morrer. Então, quando a semente começa, ó, o sol, ó, tá vendo o sol, eu vou crescer. Aí o inimigo começa a querer ceifar. Quando a gente começa a pregar, fazer a obra de Deus, quando a gente começa a pregar o evangelho onde quer que seja, o inimigo, ó, o joio começa a crescer, ó, olha, eu quero terminar, olha, eu quero cortar, eu quero podar, eu quero calar. Que é isso que o inimigo quer? O inimigo quer calar a sua voz. O inimigo quer deixar você desnorteado. Para quê? Para que você não, ó, saia do foco, saia da direção. Ó, qual é a sua direção? Qual é o seu alvo? Cristo. Qual é o seu alvo? Cristo. Qual é o seu alvo? Cristo. Mas aí o inimigo fala assim: eu vou fazer isso aqui, vou balançar. Ó, eu vou chegar aqui, desestruturar. Ó, eu vou chegar aqui. E eu estou falando no geral, porque Deus está falando também no meu coração a respeito disso. Se nós não estivéssemos nos destacando, não haveria investida do maligno. Ele está vendo que a terra está boa, a terra está revolvida, a terra está sendo útil e fértil para aquilo que a semente de Deus foi colocada em nossos corações. Deus era maravilhoso, louvado seja o seu nome, Senhor. E a palavra vai dizer: e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Esse questionamento a gente sempre ouviu. Sempre ouviu. Por que tem isso? Por que está acontecendo isso? Lembra dos amigos de Jó? Os amigos de Jó também questionaram e disseram que ele pecou contra o Senhor. E não será diferente nas nossas vidas? Será que você é crente de verdade? Ó o falso crente, ó o crentão, ó o santarrão. Eu ontem fui fazer uma dancinha e falava assim: pastora, quer dizer, crente não pode se divertir. Crente não pode nem jogar um pé pra cá nem um pé pra cá. Crente tem que ficar robô, ó. Crente não pode sorrir. Crente não pode fazer um social em família, ainda que a família não seja cristã. Crente não pode fazer um social. Crente tem que ficar casa, igreja, igreja, casa. Mas quando foi que o Senhor disse isso? Porque o Senhor Jesus, ele sentou no meio dos pecadores e os fariseus o condenaram. E aí Jesus vem para eles e diz: eu não vim se não fosse para os doentes. Jesus, ele nos ensina a ir aos doentes. Não quer dizer fazer social com quem está escarnecendo. Pelo contrário, é chegar naquela alma que necessita, falar do amor de Cristo e, se possível, se afastar. Você não precisa, você, se necessário, buscar alguém dentro do mar, vá, mas não seja com ele enquanto ele bebe. Não faça o social com ele enquanto ele bebe. Mesmo porque quem passar e ver vai se escandalizar. Então temos que vigiar. Se você entrar num bar porque Deus mandou você ir por alguém que precisa ouvir, faça o seu papel. Seja usado por Deus. Para quem passar vai dizer: olha, Deus está falando ali, Deus está usando ali. Então Deus tem a forma dele usar o trigo dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra vai dizer: e ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? O que eu acho lindo do Senhor é isso.
Pela nossa própria justiça, eu falo eu, Rosana Salomão, pela nossa própria justiça, muitos que me ofenderam, principalmente no meu, engateando na fé, agora não, agora eu entendo que as coisas não são como eu quero, mas na época que eu fiz tanta oração, que hoje eu entendo que a oração contrária, oração que Deus não ouve. Quantas vezes eu fiz a oração, Deus, faça, Senhor, já o Senhor está vendo, e hoje eu entendo que não é nada disso que vai convencer Deus de nada. É quando eu entendi que eu preciso orar por aquele que me persegue, me calunia, aquele que me defama, eu preciso orar por eles, ainda que doa, porque eu sei que dói. Eu sei que dói. Quer orar chorando e dizendo, eu não quero orar, mas eu sei que eu tenho que orar. Eu sei o que é isso. Eu não falo da boca para fora que alguém me contou, eu falo que eu já passei. E Deus me libertou de tudo que me aprisionava. Foi necessário. E se Ele achar que eu preciso passar de novo, vai acontecer. E a palavra vai dizer: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, vamos parar nesse não. O Senhor, eu não estou dizendo para você, Roque, nem para vocês, mas eu estou falando que a palavra está dizendo. O Senhor, Ele é bem cuidadoso, porque independente do que o joio está fazendo, e não é sobre joio que eu estou falando, o joio ainda é importante para Deus. E não é sobre joio que eu estou falando, é sobre pessoas. Ainda que o caráter seja duvidoso, ainda que muitos se digam cristãos e estão muitos anos na igreja, mas tem uma vida que não condiz o que o Evangelho diz, ainda não é o tempo do Senhor arrancar. Porque o tempo de se arrancar, o Senhor vai fazer a separação. Mas ainda não é nesse tempo. É no tempo que nós ouviremos: vinde a mim, bendito Senhor Pai. E é esse dia glorioso quanto eu tanto almejo, não da separação do joio e do trigo, mas saber que aquele dia em qual a gente tanto esperou, ouvir, a gente ouviu. Quer ser chamado pelo Senhor Jesus, é ser reconhecido, não pelas obras dessa terra, porque a Bíblia vai falar que não é pelas obras. Não são pelas obras. Se fosse pelas obras, muitos de nós não teriam acesso. Não é pelas obras, mas é necessário fazer as obras. As obras são necessárias, porque ela testifica que você é servo. As obras que você faz não é para tocar trombeta, porque o Senhor diz que o que sua mão direita fizer, que a esquerda não saiba, ou assim sucessivamente. Se a esquerda fizer que a direita não saiba, eu não me lembro, mas é que uma das mãos faça que a outra não veja. Porque o Senhor está dizendo: seja discreto, que quem precisa ver e saber sou eu. E isso, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando o Senhor fala que não arranque, Ele vai dizer: louvado seja o nome do Senhor, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Por que o Senhor tem esse cuidado? Porque muitas vezes o joio já está entrelaçado com o trigo. Uma relação de amizade, muitas vezes até uma relação conjugal, uma relação de namorados, de melhores amigos, de colegas de trabalho. E o joio está entrelaçado com esse trigo a ponto de se separar. O trigo pode ficar muito machucado e sair da presença de Deus. Porque Deus fala a respeito do reino, fala a respeito da presença, de estar na presença dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E já encerrando, a palavra vai dizer, verso 29, eu vou repetir, depois eu vou ler o último versículo. Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. E o verso 30 diz: deixai crescer ambos juntos. E aí alguém pode perguntar assim: mas pastora, a Bíblia não estava dizendo lá no verso
26, que quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então isso quer dizer que o joio não frutificou. Joio não frutifica, tá vendo? Por isso que a obra é importante para destacar do joio. Quando você faz a obra, independente para quem seja, como eu dei o exemplo de entrar no bar, vai ter momentos que não vai ser bar, vai ser algo muito mais pesado, que eu e você vai ter que fazer. Vai ser oração para alguém que a gente nunca imaginaria que chegaria até nós para orarmos, e precisaremos orar, porque não somos joios. Precisamos ter frutos, precisamos crescer e frutificar. Por isso a obra é importante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhe primeiro o joio. Então a gente sabe que naquele grande dia o Senhor vai ter muito cuidado, mas os deles já vão estar muito bem separados, escolhidos, selecionados. Mas ainda como o nosso diácono disse, estou lendo o livro de Apocalipse. As revelações do livro de Apocalipse vai falar muito sobre as coisas que virão acontecer, as coisas que estão acontecendo. Eu hoje, ouvindo, e vendo, eu ouvi alguma coisa a respeito da China e Israel. E a Bíblia está se cumprindo, porque a palavra do Senhor vai falar sobre Gog e Magog. É um exército de 200 milhões de homens. Então, a Bíblia vai começar a se cumprir. Eu ouvi dizer também, não tenho certeza, por isso que eu não gosto de disseminar, mas eu gosto de aprofundar, de pesquisar. E eu não tive tempo ainda de pesquisar, mas vou pesquisar. E se for fake news, eu vou chegar aqui e vou falar. Mas que a liderança da China já emitiu um alerta aos cidadãos chineses que moram em Israel para evacuar o lugar. Mas não sabem por quê, mas para evacuar. Porque a China está enviando ajuda humanitária à faixa de Gaza. E afrontou Israel dizendo que eles não ousassem bombardear os aviões que estavam levando a ajuda humanitária. E logo depois disso, eles emitiram um alerta para os cidadãos da China ou descendentes que evacuem a cidade, que evacuem Israel. Eu não sei se é verdade, mas foi o que eu pude ouvir, e não estou replicando, mas eu estou dizendo que tudo que tem a ver com Israel, a gente tem que ficar com a antena ligada, porque Israel é o relógio de Deus. E finalizando, a palavra vai dizer: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Observe, o Senhor poderia dizer: ajuntai no celeiro, qualquer celeiro, mas ele fala: no meu celeiro. Nós somos o trigo do celeiro do Senhor. E não é porque fazemos parte do ministério Deus proverá, ou Igreja Batista Filho do Altíssimo, não. Porque Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Ele tem nos lapidado. E eu vejo com todos os intempéries que tem acontecido com a gente, com você, Diabo, com a nossa irmã Zenilda, com o Bispo, comigo, até com o Breno, ainda com a imaturidade dele na fé, mas temos passado por algumas intempéries que têm nos ajudado a crescer. Porque se estivesse tudo tranquilo, a gente não estava lutando, talvez a gente já tivesse até caído. Mas são essas lutas que nos fazem prosseguir, descer. E esse prosseguir é descer, esse prosseguir é mergulhar. E todo aquele que estiver ouvindo, seja aqui, seja no canal do YouTube, e estiver passando por um momento difícil, um momento de dor, um momento de luta, um momento de afronta, entenda, tem dois motivos. Eu amo lembrar das ministrações do meu líder,
que ele fala, você tem duas maneiras, você está passando por uma aprovação, porque você cavou essa aprovação, ou porque o inimigo está vendo que você está alcançando aquilo que Deus planejou para a sua vida. Só tem essas duas formas de você estar passando por essa aprovação. Você não passa por aprovação por passar. Você passa porque você está ou mudando de nível para alcançar mais vezes, mais e mais aquilo que Deus planejou, ou porque você de alguma forma cavou aquele buraco que você caiu. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Estamos no círculo de oração e já começamos hoje o nosso culto orando, adorando, louvando, bendizendo o nome do Senhor. E agora não é diferente. Eu queria que todos ficassem de pé. Eu gostaria que o bispo viesse orar pela mesa enquanto eu vou estar orando pelo povo. E eu quero que você, em especial, hoje ore pedindo ao Senhor uma transformação, ainda que você ache que não precisa, mas peça a Ele para te transformar. Peça a Ele, Senhor, se há algo ainda impedindo que o Senhor faça de mim um instrumento seu em todos os lugares, que as pessoas vejam Cristo em mim. Faça essa oração, porque eu sei que quanto mais a gente ora para que Deus venha trabalhar em nós, mais Ele nos usa em outras pessoas. Não dependa da pastora, porque eu vou orar por mim também, mas vou orar por vocês. Senhor, aqui estamos, Deus. Seus filhos, seus separados, seus escolhidos, seus instrumentos. Estamos, meu Senhor, plantados neste lugar, Nova Brasília de Itapuã. Mas nós precisamos, Pai, que o Senhor trabalhe em nós, nos mostre, nos lapide naquilo que precisamos, para que possamos sim fazer o seu id em cada beco, em cada viela, em cada rua, para cada jovem, para cada homem, para cada mulher, para cada criança. Senhor, para os daqui do bairro, para os que vêm de outro lugar, Pai, nos torna um instrumento do Senhor, nos derrama sobre nós unção de ousadia, que dos nossos lábios saia a Tua palavra que convence, porque é ela que pode fazer, é a Tua palavra que é a boa semente. Deus, trabalha em nós, porque nós precisamos disso, precisamos dessa lapidação, precisamos que o Senhor trabalhe no nosso interior, precisamos que o Senhor venha expurgar, Pai, nos mostre o que precisa ser arrancado de nós, nos mostre assim uma anátema em nossa vida, para que a gente venha arrancá-lo, para que possamos caminhar, Pai, cada vez mais em direção ao alvo, em direção ao centro da Sua vontade, porque não é as nossas vestes que vão determinar, não é a nossa retórica que vai determinar, não é, meu Senhor, um lugar bonito e adornado que vai determinar, mas é a presença do Seu Espírito na nossa vida, é a presença do Espírito Santo agindo em nós, é o Espírito Santo tendo espaço dentro de nós para poder fazer aquilo que Te apraz, Deus. Somos instrumentos do Senhor e não é da boca para fora. Necessitamos do Senhor, Pai, para arrancar o que não Te louva e não Te agrada, para que verdadeiramente as pessoas enxerguem Cristo em nossas vidas, Cristo através de nós, Cristo neste ambiente, na Sua casa de oração, Pai, porque a Sua palavra, ela é fiel, Senhor, e os sinais seguirão aos que creem, e eu creio nisso. E todo aquele que crê, dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus e glorifica o nome dele, que vive e reina sobre nós, em nossas vidas, porque é por meio dele todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado.